É isso aí, começando mais uma vez aqui o podcast do Psicólogos Bela Vista. E hoje a gente quer falar um pouco sobre o vício em apostas, né? Sobre as bets e tudo mais. Isso tá dando o que falar, tem até influenciador sendo preso, né? Tem muita gente viciada também que tá perdendo dinheiro. Aconteceu até um dado recente, né? Que pessoas estão usando o dinheiro do Bolsa Família, né? Para investir em apostas. Então esse tema tá muito complicado, né? E a gente quer hoje falar um pouco sobre isso, né? Eu tô aqui com os dois psicólogos do consultório, que é o Leandro e o Homero, e a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Beleza, gente? Beleza. Bom, é importante a gente falar desse tema, né? Porque virou um caso de saúde pública, né? Hoje a gente tem números assim alarmantes, né? Nos últimos 12 meses, 68 bilhões de reais foram gastos com bets, né? E é um dinheiro que deixa de ir para a economia, né? Deixa de, às vezes, de ir para a mesa da família, né? Para as necessidades básicas da família, né? E, como eu falei, está virando um caso de saúde pública. Então, muito importante a gente poder falar disso, explicar os mecanismos que levam as pessoas a desenvolver esse vício, né? Como tratar, como buscar ajuda, enfim, poder aí, né, ajudar as pessoas de alguma forma com informação. Legal, legal. Leandro? É importante a gente olhar com cuidado, né, Marcão? Porque, como o Homero bem disse, muitas pessoas, né, de muitos níveis sociais estão sendo afetados por esse problema, né? Algumas ideias de mudança de vida, multiplicação de dinheiro, e isso vai trazendo um prejuízo social, um prejuízo econômico, um prejuízo à própria saúde mental do sujeito, que vai se envolvendo, né, e se recolhendo a esse tipo de comportamento e, consequentemente, adoecendo. Uhum. É importante esse assunto estar na mesa. Sim. E qual que é a ideia, assim, o que tá na raiz desse comportamento, assim, do ponto de vista de vocês? A gente sempre pensa que qualquer comportamento ele cumpre uma função, seja ele qual for, né? E como é um tema muito complexo, a gente tem que tentar entender da melhor forma possível, para orientar também da melhor forma possível, para a gente compreender essas dinâmicas, né? E a gente pode pensar em algumas coisas que envolvem esse comportamento. Primeiro, adrenalina. As pessoas ficam mais adrenalizadas e é uma boa sensação. As pessoas assistem o jogo e agora elas assistem o jogo acompanhando os resultados. Isso melhora o engajamento. Então rola uma disputa, uma competição. A ideia da própria brincadeira é um ambiente que começa social, né? As pessoas ficam, eu ganhei, eu perdi. Então tem esse movimento da adrenalina. Existe também a ideia da busca pela satisfação rápida das necessidades. Eu olho para o meu dinheiro e eu penso que aquilo é uma aplicação, que aquilo é um investimento. Então eu quero resolver alguns problemas, então eu olho para essa ferramenta como uma possibilidade de solução. E a gente bem sabe que, ao que parece, os algoritmos funcionam ao contrário. Começa te dando, mas o objetivo é tirar. Sim. Né? O nosso cérebro, por conta desse mecanismo, acaba atingindo, né, ou usufruindo, sendo atingido no seu sistema de recompensa. E os nossos comportamentos, eles são modulados pelo sistema de recompensa, que é uma parte do cérebro, né? Eu tenho um prazer e aquilo que tem prazer, aquilo que eu recebo dopamina, acaba sendo desenvolvido em mim a necessidade da repetição desse comportamento. Então existem muitos desdobramentos e muitos fatores que podem colaborar para o desenvolvimento do jogar, o transtorno do jogo, no caso, né? O antigo jogo patológico. Sim. O que você entende que leva a esse vício, Romero? Bom, eu entendo o seguinte, vamos dar uns 2 passos para trás, para a gente entender, talvez, por que agora isso tem estourado. Né? Por que o vice-jogos, esses cassinos no celular, as bets, por que isso estourou agora? Óbvio que o que eu vou falar aqui é só uma minha opinião, é a minha impressão a respeito da situação. Mas, com o advento das redes sociais, né, a aceleração de informações, as recompensas de uma maneira geral na vida, elas ficaram muito mais fáceis, né?
Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma geração, né? E o Leta comentou, os jovens são o grupo mais vulneráveis a isso. Então, você tem uma geração que aprendeu a ser imediatista. Né? Um grupo de pessoas que aprendeu a ser imediatista. Por quê? Porque tudo hoje gira muito rápido. Né? Hoje em dia, a gente quer falar com alguém, a gente manda uma mensagem no WhatsApp. Né? Antigamente, alguns anos atrás, você precisava, às vezes, ir na casa da pessoa ou ligar. E aí, se você liga, a pessoa tinha que estar em casa, né? Mandar uma carta. O tempo, as coisas foram mudando ao longo dos anos. Né? Então, tudo ficou muito rápido. Você quer uma informação, se você quer saber sobre algo, pô, antigamente você tinha que o quê? Você tinha que ter uma enciclopédia Barça, né, na tua casa, pegar, ou muitas vezes você ir numa biblioteca para saber aquela informação. De uns anos para cá, basta um Google, né? Agora, nem Google, é inteligência artificial, ela te dá uma resposta muito mais completa. Então, imagina que as pessoas foram aprendendo a querer as coisas de uma maneira mais imediata e o esperar, né? O aprender a esperar, que tem a ver com os processos, ele foi ficando, vamos dizer assim, um pouco mais reduzido. Né? Então, a gente tem aí, nos últimos anos, um conjunto de fatores que acho que favorecem a isso. Almer, mas o que você quer dizer? Bom, olha só, se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero, sei lá, comprar um carro, se eu quero comprar um tênis, se eu quero, sei lá, ter um dinheiro para sair, né? O que em geral a gente precisa fazer? Pô, você precisa trabalhar, você precisa, né, pagar as suas contas, você precisa guardar um dinheiro para você chegar ao teu objetivo de conseguir ali aquela grana para comprar o tênis, para comprar, às vezes, um sonho de um carro, para comprar qualquer coisa. Né? Mas existe um tempo, existe um processo para isso tudo acontecer. O que acontece? Quando você vai para as bets, né, de uma maneira geral, principalmente esses cassinos online, eles vendem uma ideia de um dinheiro rápido e fácil. Essa ideia é vendida. Por quê? Porque você tem um conjunto de fatores. Né? O que são esses conjuntos de fatores? Influencers que são contratados para fazer esse tipo de menção. Então, a pessoa está ali num Reels do Instagram ou de TikTok, vendo um influencer, né, ganhando, jogando e ganhando 3 mil reais, ganhando 5 mil reais, com 2 cliquinhos. Aí pega um jovem, né, uma pessoa, não precisa ser jovem, um pouco mais vulnerável, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão das vulnerabilidades, falando, puxa, basta isso para eu ganhar? Né? É só 2 cliques, é só 3 cliques, é só... Né? Então, a pessoa começa a achar que é fácil. Né? E o que acontece? Os algoritmos, eles são programados para isso. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que em torno de 25% de ganho para 75% de prejuízo já é o suficiente para manter a pessoa ali. Então, ela joga, ela ganha. Né? Ela ganha uma vez, perde 2, perde 3. Mas ela fica com aquela ideia de que, putz, eu ganhei. Né? Então, ou seja, essa busca por querer, vamos dizer assim, um resultado rápido, e a gente tem uma geração acostumada a isso, acho que favoreceu a esse... e criou um contexto, né, um meio de cultura para que isso viesse a acontecer e estourar agora. Pelo menos é essa a minha ótica. Né? E aí, óbvio, o que começa com uma recreação, como o Lê bem colocou, como uma brincadeira, pô, ganhei aqui e tal, você troca uma conversa e tal. Bom, se eu ganhei de novo, eu posso ganhar mais, e aí daqui a pouco as pessoas estão querendo olhar ou ver isso como uma forma de investimento, forma de ganhar dinheiro e realizar desejos e sonhos a partir de jogos, né, principalmente esses cassinos online, que é onde elas começam a se perder. Não tem uma capacidade crítica também no caso do influenciador, né? Porque eu conheci alguns influenciadores desses, né? E o que acontece é que pro influenciador é entregue um perfil que ele não perde, né? Exato. Por isso que ele consegue gravar o vídeo ele ganhando. Os caras bolam um perfil pro influenciador que ele só ganha. E aí pra ele gravar o vídeo ganhando, entendeu? Então, tipo, é outro tipo de programação e aí a pessoa olha e... E é uma dinâmica perversa, né? Porque a pessoa usa da sua relevância para gerar uma expectativa no seu público de uma mudança de vida. Sabendo que aquilo é falso. Sabendo que aquilo vai gerar prejuízo.
né? O jogo funciona não para dar benefício para os seus jogadores, o jogo funciona para dar benefício para os seus criadores. Sim, e eu vou te falar a pior parte. O influenciador ganha comissão tanto em cima da pessoa que ganha quanto em cima da pessoa que perde. É um absurdo isso, né? Tipo, se a pessoa perder um valor X, ele também ganha comissão. Uhum. E isso me deixa ainda mais perplexo, né? Porque a pessoa cresceu, né? A pessoa conquistou o seu público e ao invés de desejar e fazer o bem para o seu público, usa do seu público, da inocência, dos prejuízos, das limitações para trazer dano. Né? Né? Os valores assim são exorbitantes, que eles oferecem para os influenciadores, né? É uma faixa assim mais ou menos de R$100 mil por mês. É super sedutor, mas quanto vale o seu caráter? Quanto vale a sua moral? Quanto vale o seu sossego? Porque isso custa, né? Talvez o ganho seja muito alto, mas o prejuízo moral pode se tornar impagável e colocar, inclusive, a carreira deles, o sucesso deles no lixo. Uhum. Mas eu tô aqui pensando, né, das coisas que o Homero falou. E tem estudos que mostram mesmo com o advento da internet, com essa facilidade no acesso dos jogos, isso aumentar gigantescamente o consumo e o acesso a esse tipo de plataforma. Antigamente, as pessoas, para jogar, elas precisavam sair das suas casas. Hoje elas não precisam mais sair, elas só precisam ter internet e um recurso, no celular, o próprio computador, para fazer esse acesso. Também tem então, essa facilidade facilitou o prejuízo a muitas pessoas que talvez não iriam, não se sentiriam encorajadas a sair ou jamais entrariam nesse ambiente, mas por conta das exageradas propagandas dos influencers sugerindo, eles acabam acreditando ou sendo seduzidos por essas propostas que aparecem, né? Pipoca, você abre o seu celular, está mexendo em qualquer página, aparece uma plataforma te convidando para jogar. Sim, antigamente você ia até o cassino, agora o cassino vem até você. Vem até você. E parte dos prejuízos, ou das variáveis que contribuem para o desenvolvimento de qualquer problema de compulsão é a facilidade no acesso. Exatamente. Então, se você tem facilidade no acesso de drogas, você está mais propenso a consumir drogas. Se você está mais próximo do cassino, você está mais perto ou mais seduzido, mais propenso a consumir o cassino. Sim. Então, essa facilidade, na verdade, traz prejuízos. E tem uma ideia, né, de que isso vai gerar rendimento, isso vai gerar retorno, e vai gerar. Mas quanto isso vai custar para os cofres públicos acerca dos tratamentos? A gente não tem clareza hoje, porque é um advento novo. Mas a longo prazo, quanto de gasto vai ser necessário ser aplicado em função desses pacientes, desses futuros pacientes da saúde mental, que são as pessoas que têm transtorno de jogo. E o Lê tocou num ponto que eu acho que é bem importante a gente falar bastante, né? 2 pontos, né? Um ele falou, que é das facilidades, e eu acho que o outro é dos grupos vulneráveis, né? Porque existe uma parcela da população que é um pouco mais vulnerável a esse tipo de a desenvolver esse tipo de transtorno, né? Por exemplo, pessoas com transtorno bipolar, né? Transtorno borderline, TDAH, né? Por exemplo, são pessoas que estão um pouco mais predispostas a desenvolver esse tipo de transtorno. Porque, vamos lá, uma pessoa que, vamos imaginar, em mania ou hipomania, né? Ela fica mais impulsiva, né? Então, assim, é muito mais fácil você entrar nesse tipo de situação. Vamos dizer assim, uma pessoa com TDAH, que a gente sabe que tem um déficit dopaminérgico basal, e esses jogos, eles têm um poder, vamos dizer assim, de estimular a produção de dopamina de maneira assustadora. Então, se torna também um público mais vulnerável. E o grupo social também. Uma pessoa com uma vida social de um pouco mais empobrecida, com menos recursos e habilidades sociais para lidar com as circunstâncias da vida, elas ficam muito mais propensas aos pensamentos mágicos de ganho. Né? Então é muito fácil quando você vê um influenciador, como você mesmo mencionou, que ganha para isso, que o algoritmo do jogo dele é diferente.
ganhando milhares de reais, mostrando imagens dele ostentando casa, carro, viagens. Pô, aquela pessoa que está com uma vida, vamos dizer assim, empobrecida do ponto de vista, às vezes, de habilidades sociais, recursos culturais, financeiros. É muito fácil ela comprar o pensamento mágico de que se eu começar a jogar também, eu vou ficar rico, ou eu começar a jogar também, eu ganho uma grana. Então fica um grupo muito vulnerável. E que esse grupo vulnerável é a maioria da população brasileira. Né? Eu não tenho aqui com clareza, eu não sei se o Lê comentou, quantas que é pessoas de Bolsa Família? Quanto do Bolsa Família? Acho que foram em torno de 3 bilhões de gastos em reais que vieram de pessoas que recebem o Bolsa Família. É um dinheiro absurdo, né? É um número impactante, é um recorte impactante. É um projeto social que tem um poder super importante na vida de muitas pessoas, mas em função dessa fragilidade, dessa limitação, alguns se rendem à ideia da facilidade de mudar de vida por meio dessas plataformas de jogo, né? E assim, poxa, uma pessoa que recebe um Bolsa Família já é uma pessoa em situação de vulnerabilidade ela social. Ela tá dentro já de um quadro, né, de baixa renda. Baixa renda. Então, o dinheiro que vai para a Bet não é o dinheiro que ele deixou de viajar. É o dinheiro do... Deixou de comer. De comer, exatamente. É o dinheiro do pão na mesa. É o dinheiro do material escolar do filho. Ou, né, do tênis do... Né? Então, assim, agrava. Né? E isso, óbvio, vai gerar outras questões. Isso, assim, vira, vamos dizer assim, um gatilho, um estimulador para outros transtornos mentais que a gente pode falar no segundo momento. Mas, então assim, a gente está falando desses grupos vulneráveis, né? Como eu falei, pessoas com alguns tipos de transtorno, TDAH, bipolar, transtorno borderline, enfim, pessoas em situação de vulnerabilidade, elas são muito mais propensas a isso. E a gente tem a questão das facilidades que o Lê mencionou, né? Antigamente você tinha que ir para um lugar para jogar e tal. Cara, o cassino, ele tá no celular, cara. Tá no celular o cassino, né? E assim, tem todo tem sonzinho, musiquinha, tudo coloridinho, notificação, aquele push que chama? Aquelas notificações que chegam, né, no seu celular, te estimulando a isso. Pior, alguns chegam a dar bônus, né? Acho que te dá uma... Cashback, né? Não, uma grana inicial para você começar. Tipo, o cara tá sem nada, tá lá, R$100. Não é que te dão R$100, você não vai retirar... Você não dobra o que você colocar. Você não retira aquele dinheiro, entendeu? Mas o cara, te dou R$50, R$100 pra você começar a jogar. Entendeu? É como, sei lá, comparar com outras drogas. É como um traficante falar, não, vou te dar aqui... Uma quantidade específica de droga para você experimentar. X de maconha para você começar, X de cocaína para você experimentar. Entendeu? E aí, eu falei, pega uma pessoa em situação muito vulnerável, ela fica muito mais propensa a desenvolver esse tipo de transtorno, esse tipo de compulsão. Sim. E é interessante que algumas pessoas já estão... É um comportamento parecido com o vício em droga, né? Porque já estão fazendo isso daí, de vender as coisas pra jogar, que é mais ou menos o que a gente vê em usuários de crack, essas coisas assim, né? É engraçado como a dinâmica é parecida, né? É muito parecida, Marcão, e porque tá muito ligado com a mesma dinâmica cerebral, ou com uma semelhança muito relativa ao usuário de droga, né? O sistema de recompensa, que basicamente é o que atua no comportamento do dependente químico. Então, é um comportamento que gera uma resposta rápida de prazer. O meu cérebro, ele funciona procurando respostas de prazer, evitação do sofrimento. E quer queira, quer não, há uma promessa. E às vezes a pessoa recebe mesmo. Ela investiu lá e ganhou. Nossa, ganhei R$1.000. Agora eu vou aumentar o meu investimento para que eu consiga melhorar o meu retorno, que é a ideia de investimento. Só que, na verdade, não é um investimento, é um risco. O próprio nome diz, é um jogo de sorte, é um jogo de azar. O objetivo não é multiplicar os seus ganhos. Não. O objetivo é te trazer dano, é um jogo de azar.
né? E aí você tem 9 critérios, né, para você preencher para ter o diagnóstico de transtorno de jogo patológico. E um dos critérios é este mesmo. Você começar a aumentar o seu engajamento, investimento, prejuízos financeiros, né? Então você aumenta a sua aposta. É um dos critérios. O outro critério são os prejuízos financeiros. A pessoa começa a não mais ir trabalhar, porque não está dormindo direito, não está comendo direito, às vezes não tem grana para o transporte. Então você começa a trazer prejuízo na área financeira, na área profissional. Então acontece muito sorrateiramente, né? Começa com essa preocupação excessiva, a diminuição entre um espaço de jogada e outro. Eu começo a mentir, as pessoas começam a notar, você está jogando demais. Não, não é bem assim. Eu joguei hoje, ontem eu não joguei, vou manipulando. Eu começo a regular as minhas emoções através das jogadas, porque é altamente angustiante. Então a pessoa acredita que se ela jogar, ela vai se desfazer da angústia. Então ela faz uso do jogo para regulação emocional. Ela começa a ter pensamentos mágicos de solução. Enfim, são pelo menos 9 características para você fechar o transtorno de jogo. Mas começa sutil, né? Começa com uma brincadeira. A pessoa vai entrando num circuito de sofrimento sem perceber e construindo de forma, por meio de distorção cognitiva, que em algum momento ela vai recuperar o dinheiro, que ela vai multiplicar o seu dinheiro e a vida dela vai voltar ao normal. Né? E o que prende a pessoa é ela ter ganho, né? Alguma vez, né? Isso que é louco. Porque ou a promessa, às vezes nem um ganho, é a promessa. A pessoa vai em busca disso porque ela talvez tenha visto o colega ganhar. Também. Por que não eu? Né? Porque tem gente que de fato ele ganhou, sei lá, com 100 reais ele conseguiu fazer 500. E aí ele fica buscando esse mesmo resultado pro resto da vida, né? E aí entra numa coisa que é eu vou ver se eu vou conseguir explicar. Que é uma coisa chamada reforçamento intermitente. Tá? Então, o que acontece? Aí tem uma outra substância, um outro neurôniozinho aí muito, vamos dizer assim, muito por trás disso, chamado dopamina. Tá? O que acontece? A dopamina é aquele hormônio, aquele neurotransmissor relacionado à nossa motivação. É o que faz a gente se direcionar a algo. Né? Então, a gente vai gravar um podcast hoje. Então, é justamente a dopamina que faz a gente, legal, vamos criar, que cria aquela expectativa e que faz a gente se mobilizar para chegar aqui. Entendeu? Ou seja, é o que leva você a buscar o seu desejo. Tá? O que acontece? A ideia de tipo, nossa, acho que eu vou jogar hoje porque eu vou tentar ganhar 500 reais. Você criou um objetivo, algo que você quer alcançar. Essa expectativa, na hora que você está jogando ali, na hora que você está ali apostando, de que você vai ganhar, né, essa expectativa é o que faz a grande liberação dopaminérgica. Entendeu? Qual que é o grande liberação vem antes, né? A dopamina vem antes do ato, né? Sempre antes. Quando você alcança, ela cessa. Quando você alcança, ela cessa. Por isso que algumas pessoas, quando já têm algum tipo de compulsão e tal, quando ela chega lá, baixa. A gente vê, por exemplo, vou fugir aqui um pouco, mas só para explicar, por exemplo, em relacionamento. Tem pessoas que são viciadas em conquista. Né? Ou aquele cara ou aquela mulher que, enquanto ele está na expectativa de conquistar alguém, dopamina lá em cima, faz de tudo, né? Na hora que ela consegue a conquista, ou quando levou pra cama, transou, tá? Acabou. Aí já vem aquela coisa do tipo, já quer se livrar da pessoa, quer que eu peça Uber, né? Essas coisas. Então, assim, porque cessou dopamina. Entendeu? Cessou dopamina. Então, assim, e aí o que acontece? Tem uma coisa chamada reforçamento intermitente, que é isso. Por isso que eu falei, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, os algoritmos têm essa programação, 25% de ganho para 75% de erro. Então, isso já é o suficiente para manter esse reforçamento intermitente. Então, se eu ganhei aquilo, né? Ganhei todo o meu sistema de recompensa. Legal. Eu já ganhei. Aí o que acontece? Você perde 2. Porque aí começa o negócio a complicar. Eu apostei 100. Ganhei 500. Nossa! Imagina, para quem é, vamos dizer assim, mais humildezinho, né? Você de 100 para ganhar 500, olha o quanto que isso vai ser recompensador. Você fica com aquela ideia do tipo, aí você vai lá, gasta aquela grana, compra pizza, vai final de semana e estoura tudo.
Na semana seguinte, o que você vai fazer? Pegar mais 100. Vou pegar mais 100 e vou tentar ganhar de novo. Só que aí eu perdi esse 100, né? Foi. Putz, perdi esse 100, né? Caramba. Mas eu tô com a ideia do quê? De que eu ganhei 500. Aí o que eu vou fazer na outra semana? Pego mais 100, jogo de novo. Perco 100. Então, olha só, tô perdendo. Aí eu jogo, vou uma outra vez, puta, ganhei 50. Um reforçamento de... Pô, mas ganhei. Aí ele perde mais, subsequentemente, da outra vez ele perdeu 200, perdeu 300 e depois perdeu mais 400. Ele já, no geral, ele já tá no prejuízo. Mas qual que é a mentalidade dele funciona? Preciso recuperar O que eu perdi. o que eu perdi. Cara, e aí que entra a parada mais maluca. O recuperar a perda tem um potencial de liberação de mais dopamina do que o ganho em si. Entendeu? E aí o cara fica mais ainda nisso. Mais engajado pra Mais recuperar. engajado pra recuperar. E é onde ele vai... Agora virou questão de honra, né? E aí, cara, é onde o cara se acaba. É onde, né, o filho chora e a mãe não vê, como a gente costuma dizer. É. Porque nessa busca de recuperar, ele vai perdendo cada vez mais. E aí entra todo aquele mecanismo de enganação, né? De você se auto-enganar. E aí entra aquilo que o Lê começou a comentar. Porque é nessa fase que este comportamento começa a afetar, vamos dizer assim, o caráter da pessoa. Porque é ali que ele começa a mentir, é ali que ele começa a esconder, é ali que ele começa a ficar estranho, porque ele já sabe que ele está perdendo, ele já sabe que ele está no prejuízo. E aí, se alguém pergunta, não, se ele tiver contas para pagar, ele começa a enganar a galera. Não, depois eu te pago. Não, mês que vem eu te pago. Né? Porque já está sem dinheiro. Aí vem as ideias mirabolantes, de tipo, vou fazer um empréstimo, né? Vou vender uma coisa. E pior, com a ideia de que vou recuperar no jogo. Que é onde a pessoa se afunda, e aí isso pode levar ao desenvolvimento de outros transtornos. É interessante que a pessoa não é mal intencionada, né? Essa pessoa que, por exemplo, te pediu o dinheiro emprestado pra ela jogar, ela acha realmente que ela vai dobrar o dinheiro e te devolver, né? Exatamente, ela acredita nisso. Ela acredita É nisso. um transtorno, é uma doença. É. É importante a gente nomear, né? Essa despersonalização, esse jeito diferente de se comportar da pessoa é resultado, é influência do transtorno de jogo. A pessoa começa a fazer coisa que normalmente ela não faria. Ela começa a pensar em coisas que normalmente ela não pensaria. Ela começa a dizer coisas que normalmente ela não diria, em função desse adoecimento. A pessoa está doente. Ela precisa se conscientizar, ser psicoeducada de que isso é uma doença. Os seus pensamentos estão afetados. O seu olhar crítico está comprometido. Ele precisa de um amparo, de um atendimento multiprofissional, para que ele comece a ser psicoeducado, para que então novos comportamentos, rede de apoio possam ser estruturados a fim de que essa pessoa recobre a sua saúde. Ela está adoecida, né? E é importante dizer isso porque normalmente a gente atribui esse comportamento à pessoa que é sem caráter, pilantra, abusiva, mas na verdade, grande parte dessas pessoas estão adoecidas e elas precisam ser vistas como uma pessoa doente. Ninguém escolhe ficar doente, né? Ah, mas ela escolheu jogar, sim, né? Todos nós, é certo que todos nós, se não a grande maioria de nós, já experimentou um jogo de azar, um bingo, né? Um bingo em família. O bingo da igreja. O bingo da igreja. Claro que são proporções diferentes, mas compõe o rito do jogo do azar. Sim, né? Total. Então eu preciso enxergar esse indivíduo como alguém que necessita de apoio. Apoio médico, apoio psicológico, de gente que vai saber como conduzir e tratar, porque isso é um transtorno de saúde mental. Sim. É interessante como você citou o relacionamento, né? Como tem relacionamentos que tem uma dinâmica parecida, no sentido de que a gente falou que você começa sempre ganhando, né? Relacionamento abusivo, o pessoal relata muito que no começo o cara era maravilhoso, né? Que no começo ele fazia tudo, ele dava flor, ele não sei o que lá. E aí a mulher fica, 2 anos apanhando desse cara,
buscando aquele cara que dava flor no primeiro mês, assim, né? Interessante essa dinâmica que o cérebro tem de tentar reviver aquilo que ele já viveu, e aí ele suporta coisas muito piores pensando naquilo que ele viveu no passado, né? São distorções cognitivas. É. E eu ouso dizer, Marcão, que, usando o seu exemplo, né, do relacionamento abusivo, na verdade, ninguém começa a ser abusivo do nada. A pessoa manifesta comportamentos abusivos, mas ainda atuando nesse lado romântico, meio que confundindo o comportamento. Ele vai ganhando espaço. Então ele leva assim a flor, mas amor, essa roupa não tá tão legal. Usa essa, né? O comportamento, relacionamentos e situações, né, de dependência nunca começa no grave. Começa no sutil. É na sutileza que as coisas acontecem. Ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. Então existem sinais. Existem já manifestadores de perigo. O comportamento de jogar já pode ser considerado um comportamento perigoso. Ah, mas eu não tenho dependência. Tudo bem, mas você vai se expor para quê? É um comportamento de risco? Pode ser que não aconteça nada. Mas e se acontecer? É um comportamento de risco. Nós precisamos nos conscientizar disso. É um comportamento de risco. Precisa ser visto como um comportamento de risco. Mas está tão banalizado, né? Você liga a televisão, no jogo de futebol, o que aparece? Os caras viraram patrocinadores dos times, cara. Sim. Quando tomou a indústria, assim, o negócio ficou gigante, né? É indústria. Né? Então você liga a televisão, tá lá. No campo de futebol. Bet. Na camiseta de alguns jogadores. Bets. Aí você liga a televisão, estão os influenciadores. Bet. Você anda na rua, outdoor. Bets. Em todos os lugares estão tentando nos convencer e nos seduzir desse comportamento. Sim. Né? Tentando vender a ideia de que é possível mudar, de que é possível melhorar, de que a sua vida pode ser transformada. Viu? O seu cantor, o seu jogador, o seu influencer predileto está tendo esse comportamento. É perigoso. Eu considero e faço a reflexão aqui que esse é um comportamento de risco. Pode não dar nada, é verdade. Mas e se der errado? E se você adoecer? Será que vale a pena, né? Colocar lá a balança decisória, pró e contra. Quais são os benefícios? Quais são os prejuízos? Vale a pena? E é engraçado, porque há muito tempo atrás eu entrevistei um psicólogo que ele chama Nabucco, que ele é meio que o psicólogo, assim, da internet no Brasil, né? Bom. Ele trabalha no núcleo do Hospital das Clínicas de nomofobia. E ele foi um dos primeiros caras que começaram a falar sobre isso, vício em internet, vício, né? E ele falava que a rede social, ela já tem essa dinâmica viciante, né? Sim. Por isso que o feed é pra rolar, assim, pra baixo, que é muito parecido com a ideia do caça-níquel, né? E aí parece que foi todo um cenário preparado, né? Como se fosse uma indústria meio do mal mesmo. Porque primeiro as pessoas viciaram em internet em si, nos aplicativos, para depois esses aplicativos começarem a oferecer dinheiro, e aí a pessoa que já estava viciada em internet, ela viciar agora, porque só o que faltava mesmo, as pessoas já são viciadas em internet, sem a internet oferecer nada. Com a internet oferecendo dinheiro para você, ainda tá aí ferrou, né? Sim. Sim. É um jeito de você seduzir. Existe uma engenharia, né? Existe uma proposta. Claro que existe, né? As pessoas pensam no que a gente vai consumir. Existem pesquisadores. Sim. Qual que é o melhor tipo de... Gatilho. A estrutura do celular, por que ele é desse jeito, por que ele não é de outro jeito. É pensado, as coisas elas são pensadas. As cores. As cores, né? O Mero falou, né? As cores, as musiquinhas, as sugestões. Existe toda uma construção de convencimento.
Esse lance de condicionamento, né? Por exemplo, a pessoa que joga, ela tá ali jogando, né? A musiquinha do ganho é um cifrãozinho, geralmente, assim, tipo, para fazer a associação mesmo, assim, tipo, usam muitas das técnicas comportamentais, assim, né? Da psicologia comportamental, para manter aquela pessoa no jogo. E aí, eu acho que é importante mostrar para as pessoas o caminho, né? Porque tudo começa, obviamente, com uma recriação, começa com uma brincadeira, sabe? Fala, vou jogar uma grana ali. Beleza. Só que, eu falei, a partir do momento que você joga e tem um ganho, falei que tem vamos dizer assim, aquela abundância dopaminérgica, e toda a compulsão começa assim, existe uma coisa chamada tolerância. O nosso cérebro, né, os nossos neurotransmissores, o cérebro para se equilibrar, se você tem muita estimulação dopaminérgica, e que se equilibrar, ele começa a desenvolver uma certa tolerância. Ou seja, como se a pessoa precisasse de mais quantidades dopaminérgicas para ter aquele mesmo efeito. Sim. Entendeu? Porque começa a ficar tolerante. Só que com o tempo, ocorre outro fenômeno, que é da tolerância e da sensibilização. Então, por exemplo, é igual aquele cara que tá jogando, né? E aí ele precisa jogar cada vez mais para ter a mesma quantidade, né? Mesma quantidade de dopamina. Joga cada vez mais. E quando ele está sensível, a propaganda da TV, o sonzinho, a notificação, aquilo já é o suficiente para engatilhar nele a vontade de jogar. Sim. É parecido com a questão da pornografia, né? Isso. Então, tudo mesmo transtornos de recompensa. Porque o cara vê uma foto de uma mulher, já dá um gatilho para ele ir pra pornografia. Pra pornografia, exatamente. E, de novo, é tudo pensado, nada é sem querer. Né? As pessoas, elas promovem isso. Então, nosso cuidado, né? Acho que a gente pode falar agora de alguns sinais de alerta. É quando você começa a ser visitado recorrentemente por esse tipo de pensamento. Eu estou pensando muito sobre jogar, eu estou consumindo muito tema sobre o jogo, pegando dica na internet, eu vou ver o cara que dá dicas para eu ganhar. Eu vou fazendo o que a gente chama de estreitamento no repertório. Eu fico só pensando sobre. Isso é um sinal de que eu estou evoluindo para um adoecimento. Se não, já adoeci. Esse estreitamento no repertório é um sinal de que eu estou adoecendo ou de que eu já adoeci. É um sinal de alerta. Eu fico em volta, orbitando esse tema. Um comportamento adequado, então, é eu me distanciar. Eu pedir ajuda. Eu evitar acessar lugares, contextos com este tema. Às vezes até me distanciar da TV, me distanciar do acesso da internet, procurar outro tipo de comportamento, hobby, conversas, um distanciamento mesmo, porque o estreitamento no repertório é um sinal de adoecimento. Procurar análise, né? Procurar terapia. Sim. Acho que é legal a gente começar também a trazer essas ideias dos perigos, né? Porque a gente está falando do adoecimento, né? Mas o que a gente faz, né? Como que a gente lida com isso? Sim. Como é que a gente... Qual o tratamento, né? Como é que a gente vai vivendo essa experiência? O que é saudável? O que é brincadeira? O que é curtição? E quando começa a se tornar algo prejudicial para a saúde do indivíduo? Sim. E aí, eu acho que é um ponto tão importante de falar sobre outros transtornos que podem ser desenvolvidos a partir do transtorno de compulsão, né, por jogos. Por exemplo, o cara que já está viciado no jogo, né, que ele já está com prejuízos sociais, financeiros, familiares, né, porque, óbvio, onde falta dinheiro na família, né, qualquer família, não precisa estar viciado em jogo, não. Qualquer família onde falta dinheiro, tem treta, tem briga. Né? Por quê? Porque as pessoas começam a ficar mais desesperadas. Pô, não vai ter que dar um cobra tem do morte, outro. pô. Né? Geralmente a falta do dinheiro, né? A falta do recurso, ele já é um fator de rir. Tanto é que, se eu não me engano, para casais, não vou lembrar agora estatisticamente, mas casais em crise financeiras aumenta a chance de separação. É a principal causa. É a principal causa. A principal causa de divórcio. Então, ou seja, olha, aumenta esse risco, por exemplo, de uma separação. Você
Como eu falei, a pessoa começa a mentir, porque ela começa, né, a negar que está fazendo aquilo. Então, ela começa a perder a confiança dos amigos, da família. Né? E aí começa tem esse estreitamento que o Lê falou, de repertório, porque ela só começa a ver aquilo. Então, ela tem um empobrecimento social. E aí ela vai indo para um isolamento. Ela vai indo para um caminho de isolamento. Né? E ela nem vai percebendo que ela está indo por esse caminho de isolamento. Só que quando ela cai a ficha, quando ele se depara com uma realidade de não ter de onde tirar, às vezes vendeu o carro, às vezes fez um empréstimo muito grande, não tem dinheiro, não tem como pagar as pessoas, ela começa a ficar sem perspectiva, que eu acho que é onde a coisa é mais grave. Assim. Porque a pessoa... se você não tem perspectiva futura, se você não consegue ter esperança, se você não consegue mais ter expectativa, você acha que você está lascado, você aumenta o risco, por exemplo, e aí tem algumas situações associadas a isso, o risco de suicídio, por exemplo. Aquele suicídio impulsivo, sabe? Aquela coisa do... Desesperado, né? Lascou. Que às vezes não... Óbvio, tem essa possibilidade, você aumenta o risco de uma pessoa ir para um caminho como esse, você aumenta as chances de desenvolver um quadro depressivo. Sim. Entendeu? Porque a pessoa vai se minando ali e ela vai ficando deprimida. E transtornos ansiosos. Então, olha como isso se torna um problema de saúde pública bem sério. Bem sério. Não só o problema econômico, que eu acho que é o que a mídia mais destaca. Ah, quantos bilhões foram gastos no ano com BETS? Quantos bilhões do Bolsa Família? Tal. Tem a questão econômica, né, mas tem uma questão de aumento de custos de saúde mental, né? É uma questão de saúde pública mesmo. Vai aumentar outros transtornos. E assim, a gente está falando só do indivíduo, mas você tem que entender que tem uma família ao entorno disso. Né? Como é que é a família daquela... Como é que é a esposa daquele marido que está viciado em jogo? Como é que ela fica? E os filhos? Como é que ficam? Né? Porque muitas vezes a pessoa em negação, quando alguém fala alguma coisa, pô, você tá jogando, pá, não sei o quê, às vezes a pessoa fica agressiva, ela não quer ouvir a realidade, ela não quer entrar em contato com a realidade, ela quer fugir daquele desconforto de alguma forma, então ela fica em negação. Né? Então você começa também a gerar um prejuízo para a família, então a família também sofre. Né? Então, assim, é um caso, assim, eu falei, é um caso de hoje é um caso de saúde pública, e é muito importante que o governo comece a dar uma atenção, né, séria para isso. Né? Eu sei que é muito recente, mas investir em psicoeducação, criar mecanismos de regulamentação, né? As empresas também precisam se responsabilizar por isso. Enfim, acho que tem um caminho grande para se percorrer aí, né, porque é algo muito novo e que está trazendo prejuízo para a sociedade de maneira como um todo. O melhor, então, é a pessoa não jogar, né? É o que eu disse, né? É um comportamento de risco. Pode ser que não aconteça nada, né? Inclusive tem uma estatística que aponta que apenas 6,5%, 7% das pessoas que jogam vão desenvolver transtorno de jogo. Mas como é que você vai prever quem serão essas pessoas, né? É o melhor, então, não fazer. Melhor é não jogar. E eu quero chamar a atenção, o Homero falou brilhantemente desses impactos na família, né? E eu quero chamar a atenção porque os maiores prejudicados, ao que parece, segundo esses primeiros dados, né? Como o Homero disse também, a gente está num conhecimento do que vai ser, do que tem trazido de prejuízo, como é que tem se comportado na sociedade. Mas ao que parece, as pessoas mais prejudicadas são os jovens, né? Os jovens são os maiores prejudicados. E faz sentido a gente pensar que sejam eles mesmos. Porque grande parte dos jovens gastam maior parte do seu tempo aonde? No celular. Na internet. E é o campo minado. Então estão continuamente consumindo os conteúdos dos seus influenciadores, estão jogando alguma coisa e aparece o pop-up chamando e convidando para jogar, estão assistindo alguns streams e aqueles comerciais aparecem no jogo, ele vai sendo seduzido. Então o jovem, no início da sua vida, desenvolvendo um transtorno de jogo, isso impacta todo o desenvolvimento dele. Ele vai ter prejuízos acadêmicos, ele vai ter prejuízos profissionais, ele vai ter um adoecimento mental de transtornos mentais, depressão, ansiedade, o próprio jogo patológico, porque é um transtorno. A gente está prejudicando esse jovem quando a gente fornece o acesso para esse jovem. Esse jovem vai ser prejudicado no seu desenvolvimento.
E, obviamente, todo o seu núcleo, toda a sua família também vai sofrer assistindo esse jovem se isolando, assistindo esse jovem se desgastando pensando nisso. A sua saúde física vai ser prejudicada, porque ele não vai comer direito, ele não vai dormir direito, ele não vai socializar direito. Ou seja, diversos fatores contribuindo para o adoecimento e prejudicando o desenvolvimento desse jovem. Nós precisamos olhar para esse público de maneira específica, né? O que a gente está tentando promover para esse público específico? Que ideias, quais intervenções a gente vai propor para este público? Se são eles os maiores prejudicados. Né? É importante a gente falar disso porque é verdade, né? Existem os mais velhos, as pessoas mais velhas. Eu tive uma experiência recente, eu estava numa padaria tomando um lanche e tinha um moço, né, da segurança. Eu estava no hospital, tem uma padaria lá dentro, eu vi ele entrando e era mais ou menos o horário do almoço. Ele se sentou, pegou seu prato de comida e enquanto ele comia, ele ficava jogando um joguinho, né, de roleta. E eu, né, naturalmente prestando atenção. E eu comia e prestava atenção, comia e prestava atenção. Às vezes ele dava uma vibrada, às vezes um silêncio. Às vezes uma vibrada e um silêncio. Eu fiquei mais ou menos uns 30 minutos lá. Ele deve ter ficado em torno disso. Eu saí de lá e ele continuou com o celular na mão jogando, né? Um jovem. Eu daria ali no máximo uns 25 anos para ele. É um pessoal vulnerável, fragilizado, e às vezes a gente olha, tá só com o celular na mão, quando na verdade ele pode estar afundado num comportamento de jogo. Então entra aí os pais também, né? Os pais vão ter que tentar perceber isso, né? Que é uma outra atenção, porque os jovens são os maiores afetados, ao que parece, mas as crianças também estão jogando. Essa falta de supervisão torna essas crianças vulneráveis, porque muitas crianças, o que não é recomendado, mas muitas crianças têm celular. E é o meio mais utilizado para acesso a essa plataforma. Ah, mas eles não têm dinheiro. Às vezes o pai coloca o cartão de crédito sem perceber por conta de um acesso do seu celular, né, sei lá, do Android ou da própria Apple, e eles vinculam isso, ou eles podem vincular isso e desenvolver um comportamento de repetição, gastando o dinheiro dos pais ou sendo seduzidos a gastar o dinheiro dos pais. É um problema, né? É um problema. Qual a idade você acha que é legal para ter um celular? Assim? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que quanto menos tela, melhor, né? Mas cada faixa tem uma ideia de quantidade de consumo de hora. Se eu não me engano, acima de 10 anos, você pode consumir no máximo até 3 horas dia. Até 3 horas. São muitas horas. Mas quanto menos tela, melhor. Né? Quanto menos tela, melhor. Porque isso também vicia. Mas digo assim, qual a idade para você dar um celular pro seu filho? Eu não consigo cravar uma idade. Eu acho importante a gente pensar na maturidade. No quanto essa criança tá madura. O seu não tem? Não. Não terá. Quantos terá. anos que ele tem? O mais velho tem 11. O mais velho tem 11. E a nossa conversa é que ele vai ter lá com seus 15. 13, 14 anos. Tá. Né? A depender da maturidade. E não é fácil. Ele fala que quer ter? Como sempre quer. Sempre pede um celular. É? É. Mas é... E assim, até diferente. Mas tipo, por que ele quer o celular? Tem a ver também com ter uma rede social, pros amigos, essas coisas? Não. Ao que parece é mais streaming, Tá. Joguinhos. Então a gente empresta o nosso e a gente consegue ter mais controle e supervisão. É, legal. Né? E isso que o Lê falou, né? Essa questão do celular, né? Porque ele faz parte também desse... O celular é uma das ferramentas que faz parte da criação do meio de cultura para estourar nisso que a gente está falando hoje. E ele falou das crianças, né? Adolescentes e crianças. Cara, assim, a gente criou um mundo que funciona num tempo que é diferente do tempo natural das coisas. Uhum. Então, vamos lá. Se a gente voltasse aí, sei lá, algumas décadas, alguns séculos,
muitas das ações e comportamentos humanos, eles eram, vamos dizer assim, levados pelo tempo mesmo. Você sabe, no verão se faz tal coisa, na primavera se tal faz coisa, no inverno se faz tal coisa, no outono se faz tal coisa. Então, as ações humanas se casavam muito com o que o mundo estava apresentando. Hoje, com toda a tecnologia, a transformação das coisas, a gente criou outras realidades. Qual que é o grande problema do celular? É que, estou pensando agora, mas eu acho que talvez seja a maior porta de entrada para transtornos de compulsão comportamental. Né? Porque existe a compulsão, os vícios por substâncias, drogas, mas é algo que você ingere e que atua no teu sistema de recompensa, e tem os de comportamento. Os de comportamento... Dependências não químicas, Não né? químicas, exatamente. E, se eu não me engano, acho que o celular deve ser a principal porta de entrada. Por quê? Aqui você tem aplicativo de relacionamento. Então, se você tem ali uma questão com, vamos dizer assim, uma compulsão, ou seja, por sexo, ou uma compulsão por conquistas, né? É uma ferramenta. Pornografia é uma ferramenta. Por quê? Porque é muito fácil o acesso à pornografia. E é aquilo que a gente está falando agora sobre jogos de azar, cassinos online e tal. Imagina na mão de uma criança ou de um adolescente, um pré-adolescente que não tem a maturidade para lidar com essas coisas. Então, assim, é algo que precisa ser muito bem pensado. Porque tem um outro lado da moeda. Né? Qual que é o outro lado da moeda? Boa parte das crianças eu não diria, mas se bem que, né, hoje está bastante, né? Mas assim, vamos pegar a adolescência, que é uma coisa geral, a partir de 12 anos. A partir de 12 anos, quase todo mundo tem um celular. Né? Meu filho tem 3, ele tem. Né? Então, quase todo mundo tem um celular. Como é que fica também a inserção social desse pré-adolescente no mundo onde ele se sente totalmente destacado? É complicado essa balança, né? Eu acho que o grande ponto é os pais supervisionarem, e hoje você tem aplicativos que ajudam a controlar o tempo em determinados... Bloquear conteúdo menor para 18 anos, para maiores de 18 anos bloqueia, não consegue acessar, o tempo, a quantidade em algumas coisas, e obviamente, que é o que eu acho que é principal, enfim, porque a tecnologia está aí, não dá para brigar com ela, mas é a orientação e criar para um jovem, não para um jovem, mas para qualquer pessoa, você ter uma vida rica, uma vida rica de um ponto de vista emocional, social. Você vai desenvolver outras formas de prazer e não vai ficar nesse estreitamento, né? Por exemplo, uma criança ou um adolescente que só fica em tela, é muito perigoso. Não pratica um esporte, não sai com os amigos, não faz nada de diferente, é perigosíssimo. E até porque hoje vai ter muito a ver com essas bases mesmo, que você ensinou sobre o que é certo e errado, né? Porque hoje em dia, se ele quiser, ele põe no Google lá, como tirar o desbloqueio, como desbloquear o negócio de site, entendeu? Tipo assim, eles são muito mais inteligentes que os pais, né? Então você colocou um bloqueio lá pra não acessar site mais 18, mas ele com o Google talvez tenha ensinando lá a tirar esse bloqueio, né? Então, e aí vale aos pais ficarem atentos aqui, comportamentos, ver como que aquele adolescente, aquela criança tá, né? Criança eu não diria, acho que realmente como o Lê falou, acho que celular para criança, assim, não, né? Mas para o adolescente fica um pouco mais complicado. Mas vai ficar atento ao comportamento dele, porque também é que acontece, né? O celular ele é uma distração, ele é uma distração pra gente. Às vezes virou mexer, você pega aqui o celular para se distrair com alguma coisa, né? Alguns pais, né? Aí o moleque não tem celular e todo mundo na casa tá no celular, né? Aí fica um negócio meio estranho, né? Não, e também acontece o que eu acho mais grave, o que eu vou falar aqui é o que eu acho mais grave mesmo. Né? Fugindo um pouco do assunto, mas tem a ver, né? Pais que não assumem o seu papel de pais, que têm dificuldade de doar a sua energia, o seu tempo, a sua atenção na criação do filho, que dá um celular para a criança não encher o saco.
Chupeta. Chupeta, exatamente. Vai, fica aí no celular e me deixa aqui quietinho. E às vezes ela me deixa quietinho para ela ficar no celular e para ele ficar no celular. Isso é complicado, porque, de fato, você não está estimulando aquela criança, você está se estimulando a criança Você não está estimulando a criança em outras coisas na vida, aumentando o repertório dele, e você está estreitando o repertório de prazer daquela criança. Em telas. E ela tá aprendendo. Imagina você desde pequenininho, um cérebro. Cara, isso é gravíssimo, porque o cérebro tá em formação. Cara, é neurônio pra cacete ali formando, né? Conexões neuronais formando. Processo de formação que se dá até nossos 20 e pouquinhos anos. Cara, e num processo de formação, você estimula a criança dessa maneira, com essas recompensas rápidas, muito som, muita imagem, muita musiquinha. Aí, depois a gente reclama que as crianças crescem adultos que não sabem esperar, que não respeitam processos, pouco resilientes, porque a resiliência passa por você saber respeitar processos. Se você não sabe respeitar processos, se você não tem resiliência, você não sabe respeitar processos. E a vida é feita de processos. Para chegar em algum lugar, você precisa passar pelos processos. Então, assim, é como se você estivesse dando droga para uma criança. E aí a gente esbarra no pensamento fantasioso, né, das pessoas que procuram o bet para mudar de vida, né? Começa talvez com uma brincadeira, mas aos que buscam ali a sua forma de mudança de vida, vendo aquilo como investimento. Todo investimento sério, ele acaba levando muito tempo para trazer resultado. Né? Toda mudança de vida profunda, ela leva tempo também. Quando você está diante de promessas muito rápidas, né? Mude a sua vida fazendo isso, invista aqui que você vai ter 2 disso amanhã, a gente deve se questionar. Vidas para serem mudadas, vidas para serem construídas, grandes projetos levam tempo. Não dá para a gente acreditar que uma jogada vai mudar a nossa vida. Ah, mas eu conheço uma pessoa. E quantas outras que você conhece que não funcionou? Os próprios influenciadores, eles não expressam o que é a sociedade, né? É um recorte ruim. E as pessoas acham que a vida é aquilo, porque diante também de uma realidade que você com 18 anos tem que estar milionário já, como é que o cara vai buscar isso, né? É um falso dado. Quando eu digo que é um recorte ruim, porque é um recorte que não expressa a verdade da vida do todo. Eles estão, sei lá, entre menos de 1% da população. Muito menos, né? Gente, nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ser famoso, nem todo mundo vai ter os melhores empregos, nem todo mundo. Mas a vida ela é muito mais do que só dinheiro, do que fama, do que sucesso. Existem coisas que valem muito a pena. Bons relacionamentos. Boas experiências que não necessariamente dependam de dinheiro, né? Resgata aí as suas melhores lembranças. Eu tenho uma prima, hoje ela mora nos Estados Unidos. Não vou dizer o nome, né? Porque eu não combinei com ela. Mas foi mais ou menos assim. Eles foram, antes de mudar, eles foram para os Estados Unidos levar os filhos para Disney. E eles estavam com uma alta expectativa, né? Tipo, como é que eles vão se comportar? E me parece que foi assim, eles levaram as crianças, chegaram na Disney e perguntaram, e aí, vocês gostaram? Aí ele disse, gostei. Onde é que fica a praia? Porque aquilo que enche os nossos olhos não necessariamente vão encher os dos outros. Sim. E as boas lembranças, elas estão associadas com os momentos e não necessariamente com os lugares. Né? Você pode estar no melhor lugar do mundo com o coração quebrado. Não é sobre lugares, né? É sobre construção de relacionamento, daquilo que se conecta com os nossos valores. E eu não tô aqui fazendo um papo hipócrita de que dinheiro não é legal. Sim. Né? Eu tô dizendo que é legal, que é importante, mas não é tudo e não precisa ser visto como tudo. Existem outras coisas com as quais a gente pode preencher a nossa vida. Né? Vida fácil não existe. Né? Então a gente precisa compreender que a vida que a gente deseja leva tempo para ser construída. Não existe mágica para uma vida legal. E vida perfeita não existe, mas existe vida boa. Né? Uma vida saudável, uma vida feliz. Sim. Acho que a gente acaba esbarrando no tema da gratidão, né?
Eu acho que o grande desafio no capitalismo, por exemplo, no consumismo, é a questão da gratidão, né? Porque você é estimulado todo o tempo a ter coisas que você não tem, né? A chegar em patamares que você não tá. Muitas vezes os patamares são inalcançáveis e é para que seja inalcançável mesmo, né? Para que as pessoas passem a vida inteira correndo atrás disso e se torna um sistema muito complicado, né? Eu acho que não existe esse dado, mas 98% das pessoas deve se achar aquém do que deveria estar, né? Com menos do que deveria ter. E é muito complicado, né? Porque gera essa busca desenfreada por dinheiro, por estar melhor no corpo, por estar melhor na... E a gente não sabe, né, onde isso vai parar, né? E aí, disso que vocês estão falando, né? Tem uma... A gente tem que sair um pouco da caixinha e refletir um pouco mais sobre a vida, né? E sobre a vida que nos é apresentada. Por quê? Porque a gente tem uma lógica, né? Hoje, a maneira com que se vive, a vida ela se tornou muito utilitarista e produtiva. Então, se você não estiver sendo útil para algo e não estiver produzindo algo, ela fica totalmente esvaziada de sentido. O próprio inconsciente coletivo, que é a palavra do Jung, né? Vai te deixar mal, né? Porque parece que você não tá fazendo nada, né? Que você não tá acontecendo, né? Que você FOMO. não tá, né? Isso, o FOMO. Sim. Então, e essa ideia de utilitarismo, né, de produtividade, e aí, óbvio, você tem uma série de imagens e discursos que são vendidos, né? Por exemplo, você falou da questão do corpo. O corpo, ele precisa produzir algo, ele precisa ser algo útil para algo, nem que for para exibir no Instagram, né? Mas ele tem que ter uma utilidade, né? Aquilo que você faz, ele também precisa ter uma utilidade, ele precisa produzir recursos, precisa, no caso, dinheiro, né? Você precisa gerar dinheiro, você precisa gerar... Tudo tem que ser produtivo e utilitário. E aí isso tira de nós... tira o sentido das coisas, porque, por exemplo, o não fazer nada, que em alguns momentos é extremamente bacana, ou fazer algo simplesmente porque você só tem prazer fazendo aquele algo que não necessariamente vai te trazer dinheiro e não necessariamente vai ser algo extremamente utilitário. Mas qual que é o problema, né? E assim... E aí as pessoas se sentem culpadas nisso. Pega um jovenzinho que decide assim, eu quero fazer, sei lá, ele escolhe uma profissão que ele ama. Eu quero fazer... Moda, quero dançar, eu quero, sei lá, coisas assim. A primeira pergunta que os pais fazem é... Como é que você vai pagar a conta? Você não vai te trazer dinheiro, né? Tipo, tem que ser produtivo, né? Vai usar isso para quê? Né? Ideia de utilitarismo e produtividade. E bom, o que você cria naquela pessoa? Uma crise. Pô, já é uma crise. Tipo, não posso fazer o que eu quero, eu gosto disso, não vou, mas vou ganhar dinheiro. Como que eu faço? Né? E assim, esse discurso é vendido. Então, óbvio que as pessoas querem ter coisas. Elas querem obter coisas, porque vende-se essa ideia, vende-se essa imagem de que você tem que ter. E o meio para isso, a ferramenta que leva a gente a ter coisas é o dinheiro. Nada contra dinheiro, como o Lê falou, ter dinheiro é bom, é ótimo, maravilhoso, né? Não é a questão do ter o dinheiro, mas a gente tem um senso crítico sobre o que nós fazemos com nós mesmos para ter o dinheiro. Porque às vezes o prejuízo, ele é muito maior. Né? Então, e aí entra nessa questão que a gente está falando das bets. O que não é uma busca, o que não é um vício em aposta, que não uma busca por um dinheiro rápido. Que vem assim, ó, né? Essa a grande questão. E acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Acho que nada que vale muito custa pouco. Boa. Né? Que é a ideia do processo mesmo, de eu respeitar a vida, de eu respeitar as escolhas, de eu esperar o tempo que as coisas levam. A gente tem, talvez por conta da mídia, né?
A ideia de que as pessoas nasceram assim, elas ficaram prontas do nada. E a gente esquece que todo mundo tem uma história por detrás. Uhum. A gente precisa entender que grandes projetos custam muito. E um Bets, é certo que não vai mudar a sua vida. Né? Não vai. Ah, mas eu conheço uma. Essa é a exceção. E a vida não pode ser pautada na exceção. Uhum. A vida precisa ser pautada na regra. Né? Trabalha, escolha algo que te faça sentido, escolha algo que seja conectado com os seus valores, porque a ciência já mostra isso, que uma vida satisfatória ela está conectada com os seus valores, com aquilo que é caro para você. Uhum. Não existe vida perfeita e não existe vida fácil. Sim. Tem até uma frase que diz isso que você falou, né? Que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Isso. Né? E eu acho que a grande matrix, assim, dessa coisa né, a ideia de matrix no sentido de que existe uma coisa que é um real, mas você tem um convite para uma ilusão, né? E se você for conversar com milionários, com pessoas ricas e eles te contarem a história deles, nenhum deles ficou rico por causa de aposta, né? De aplicativo, mas a grande matrix é achar que esses resultados vieram dessas coisas, né? Ou que você não precisa mais fazer faculdade, né? Que é só você se engajar em qualquer coisa que vai dar certo, só empreender. E eu vi uma pesquisa recente que não é bem assim. Que a grande maioria das pessoas que se deram bem empreendendo, inclusive, são graduados, pós-graduados, têm MBA, mestrado e doutorado. Então essa ideia de que a vida é fácil, não precisa estudar, não é necessariamente uma verdade absoluta. De novo, a gente está pautando a vida à exceção e não à regra. Isso, exato. É aquilo do pessoal falar que o Mark Zuckerberg lá não fez faculdade, né? Quantos Mark Zuckerberg existem? Não é? Fala, pô, mas você não é o cara, velho. Tipo, isso bem que é menos, né, complicado. querido? Isso é complicado, né? Complicado. Mas voltando à ideia do jogo, né? Chamando essa atenção, né? Não existe uma vida fácil. E você não vai resolver sua vida numa roleta. Não vai. E eu quero chamar atenção de novo, né? Tá sentindo que a vida tá perdendo o controle? Tá percebendo que a vida não tá funcionando bem? Você está experimentando impactos nas suas relações? Você está tendo prejuízo no seu trabalho? Você só consegue pensar em bets, você não consegue falar de outra coisa, ver outra coisa, você percebe que você tá mentindo, manipulando, você percebe que tá ficando angustiado, irritado com muita facilidade e acha que o bets vai de alguma forma regular isso, cara, você precisa de ajuda. Para tudo, procura ajuda. Você pode procurar ajuda num CAPS, você pode procurar ajuda num posto de saúde. Existem instituições de ensino que oferecem atendimento psicológico gratuito. Procure ajuda. É a mensagem de esperança, porque a gente está falando de sofrimento e sim, vai piorar se você continuar. Tirar a sua vida não é uma resposta, ou não precisa ser uma resposta. Existe tratamento, existem formas de controle, existem formas de se comportar melhor e de você se conectar de novo com uma vida que faça sentido. É perigoso. A gente precisa trazer esse alerta, né, de que é perigoso. Muita gente está perdendo muita coisa, perdendo família, perdendo casa, perdendo dinheiro, né, perdendo dignidade por conta disso. A gente não pode fingir que está tudo bem. A gente não tem que celebrar. Estão liberando as bets. Nossa, que legal, vão vir mais impostos. E quanto disso vai custar para a saúde pública? E é importante a gente falar para essa pessoa, até para a gente falar um pouco agora sobre tratamento, né, o que pode ser feito, falar para essa pessoa, né, que estiver aí, se você está aí desesperado, né, achando que querendo recuperar o dinheiro perdido com bet, cara, para, né? Eu gosto de dar uma ilustração que eu acho que ela vale para todo tipo de vício. Eu uso muito isso no consultório quando vou tratar alguém assim. É uma historinha, é uma coisa bem simples.
vocês acompanham o UFC? Você acompanha o UFC ou não? Pouquinho, pouquinho. Conhece o Alex Poatan, certo? Certo. Beleza. É o campeão aí, bambambam da hora. O cara é Um armário. o armário. Aí imagina eu virando pra vocês assim, falando assim, cara, eu acho que eu vou encarar o Alex Poatan. Eu vou encarar ele, eu vou dar umas porradas nele, o cara é mal forgado e tal, né? Primeira coisa, né? Qual que é a chance que eu tenho de ganhar? Quase nenhuma. Zero. Eu vou dizer quase nenhuma pra não ser tão fatalista. Não vou dizer zero, vai. Você tem 99%. Vai. Não, Ele pode ter um infarto na hora. Ué, entendeu? só se algo Mas a vida sobrenatural. é regra, não é exceção. Mas a chance de eu ganhar dele é muito baixa, porque os meus conhecimentos em artes marciais se deram assistindo o Jaspion quando eu era criança. Para aí. Então, imagina que eu entro no ringue com o Alex Poatan. Beleza. Aí o que acontece? Eu tô lá, o cara tá vindo na minha direção, eu consigo correr durante 5 ou 10 segundos, certo? Mas na primeira que ele deu, pá, puf, caí. Certo? Caí, tomei uma pancada, beleza. Aí eu saio do ringue, arrebentado, porque eu já tomei uma pancada, ele não precisa dar a segunda, é só uma mesmo. E viro para vocês e falo, caramba, velho, você viu, vacilei. Vacilei, meu, porque eu podia ter desviado dele. Na hora que ele veio dar aquele movimento, eu sabia que ele ia fazer aquilo. Cara, vacilei, mas na próxima eu pego ele. Porque agora eu já sei o que ele vai fazer. Então quando ele vier, eu já abaixo aqui, já dou no saco dele e já saio com... Vou derrubar o cara. Aí vocês já olham pra mim e falam, mano, você já se lascou, velho. Você vai de novo? Vou de novo. Aí entro de novo no ringue, né? Ali eu já tô com um roxo no corpo, né? Porque já tomei um. Entro no ringue de novo pra lutar com ele. Aí entro no ringue, obviamente o que vai acontecer? Pau de novo. Eu posso até tentar fazer ali a minha técnica do tipo, não, agora ele... Só que ele, na hora que eu desviei da primeira, ele já veio com a segunda do outro lado. Eu já, caiu pro outro lado. Já me arrebentei de novo. Saio do ringue, arrebentado pela segunda vez, viro pra vocês e falo, putz, cara, minha estratégia não deu certo. Mas olha, eu fiquei pensando, eu assisti o vídeo do que foi aquela luta. Cara, eu errei porque eu não fui rápido o suficiente. Mas eu tenho certeza que na próxima vez, eu pego ele. Porque agora eu já tô ligeiro, eu já sei qual é o movimento que ele faz. Eu já peguei a técnica dele. E agora na próxima eu vou. Só que aí eu já tô 2 vezes mais arrebentado, né? E um arrebentado pra valer. Vou na terceira vez com o cara. Entro no ringue com ele. Tento fazer tudo aquilo que eu planejei. E tomo outra de novo. Só que dessa terceira vez, eu já tô muito mais machucado. Eu já não tô só com o olho roxo, eu já não tô com a boca roxa, eu já quebrei o nariz. Ou seja, eu já tô lascado. Já volto mais arrebentado. Viro pra vocês e falo, putz, cara, terceira vez mesmo. Velho, faltou pouco. Eu quase consegui, porque eu fiz aquele movimento que eu tentei. É que na hora eu me surpreendi. Eu vacilei, mas, meu, na próxima eu consigo. Cara, entro no ringue novamente com ele. Qual é o resultado? Vou apanhar de novo. E aí, quantas vezes eu quiser entrar no ringue com o Poatan, eu vou perder, cara. Por quê? Porque o cara é muito mais forte do que eu. O cara é um monstro. Não tem como, não tem como. Aí a pergunta é muito simples. Como é que eu paro de perder pro Poatan? Parando de lutar. Para de lutar. Simples assim, meu. O cara veio na rua ali, eu atravesso pra outra. Não quero ver esse cara nem pintado de ouro. Para de lutar com o cara que você para de brigar. E por que eu gosto desse exemplo? Porque é assim que as pessoas fazem com vício. Todos, qualquer tipo de vício. Elas começam a entrar num jogo de que elas vão dominar aquilo, de que elas vão ganhar. E aí toda vez que elas começam com esse mecanismo de, não, se eu entrar aqui, vai apanhar. Vai apanhar. Então você que tá todo ralado aí, para de entrar no ringue com o Poatan, chega, começa a organizar a sua vida. Vai buscar ajuda. E aí a gente pode falar, por exemplo, como eu falei, acho que o governo, isso é uma questão de saúde pública, né? Mas tem os CAPs AD, né? Que é onde, porque geralmente quem está endividado não está com dinheiro para pagar a psicoterapia. Né? O caminho vai ser, a não ser que tenha um familiar ali ou outro que possa ajudar. Mas no CAPS, apoio psiquiátrico, apoio psicológico, né? Procura a UBS ali, a Unidade Básica de Saúde, né? Da região, pode ser um caminho. Se eu não me engano, tem grupos de autoajuda para jogadores compulsivos. Eu não vou lembrar os nomes agora, mas... Acho que é jogadores compulsivos. É jogadores compulsivos. É um caminho. Jogadores anônimos. Jogadores anônimos, exatamente. É um outro caminho. Eu acho que um trabalho de psicoeducação a respeito
dessas apostas precisa começar a existir, né? Como houve com o cigarro lá atrás, enfim, começar a informar as pessoas sobre isso, regulamentar as empresas. Eu acho que as empresas, de uma certa forma, elas também deveriam se responsabilizar por isso, né? Seja criando travas financeiras, como algumas corretoras fazem com traders, ou seja, deu um X de prejuízo, tem uma trava, e já impede o cara de jogar. Enfim, alguma coisa tem que começar a ser feita, porque virou um caso realmente de saúde pública e isso pode ser bem agravante, bem sério, né? Se a gente não começar a olhar para isso com o devido cuidado. Sim, é preciso levar esse tema a sério mesmo, né? O negócio tá aí e a probabilidade é que destrua muito mais, né? Infelizmente. E o que a gente tem hoje como principal modelo, né, de tratamento é a teoria cognitiva comportamental e o tratamento psiquiátrico. Hoje é o que a gente tem com mais evidência de cuidado, né, de ajuda para as pessoas que sofrem com isso, né? Se quiser até falar um pouquinho dessas técnicas. Na verdade, tem muita distorção cognitiva, né? Muito erro do pensamento, leituras equivocadas, e aí a gente acaba se comportando por meio daquilo que a gente pensa. Existem também os próprios transtornos mentais associados, né? Pessoas que sofrem, por exemplo, com transtorno afetivo bipolar em mania, que são aquelas pessoas que ficam mais inquietas, com pensamentos de grandeza, de superioridade, acabam acreditando que vão dar certo. Os ansiosos, TDAHs, que são mais impulsivos, acabam acreditando que isso seja uma resposta. Então a gente precisa entender a complexidade do caso, mas basicamente você vai trabalhando sobre mudanças comportamentais, reestruturação de crenças, apoio psiquiátrico para ajudar na questão do impulso, medicações que vão contribuir para a regulação da emoção e do impulso. Existem protocolos bem legais já estabelecidos, não necessariamente para jogo, pelo menos eu não estou lembrando aqui de cabeça, mas eu sei que de modo geral, transtornos para pacientes que sofrem com transtorno de dependência, tem protocolos bem estabelecidos, né? E é certo que essas técnicas associadas à compreensão do indivíduo, da individualidade, né, da pessoa, vai auxiliar no enfrentamento mais adequado disso. Mas basicamente é correção de pensamentos, né, das crenças, dos comportamentos, ampliação de rede de suporte e acompanhamento psiquiátrico. Basicamente isso. E também apoio familiar, né? Porque a família que tem alguém, né? Se você é familiar e tem alguém ali que você sabe que está com esse problema, não adianta dar porrada. Não adianta dar porrada. A pessoa precisa de ajuda, ela está doente, né? Então ela precisa de acolhimento, a família precisa de respaldo. Então buscar um serviço, né, que possa acolher a família, acolher essa pessoa para iniciar o tratamento é o melhor caminho possível, né? E ajudar a pessoa a sair disso. Né? Bom, muito bom. Eu acho que é por aqui, né? Vocês têm alguma consideração final, assim? Acho que são essas mesmo, né? Perceber que está em sofrimento, perceber que alguém da sua casa está em sofrimento, procure ajuda, né? Não marginalize a pessoa, não desconsidere a pessoa. Existe alguém ali com sofrimento que talvez nem saiba que tem ou que esteja em sofrimento. Mas o transtorno de jogo é uma doença já considerada pela Associação de Psiquiatria, Psicologia, é visto como um problema de saúde e como qualquer problema de saúde precisa de atendimento médico e psicológico, no caso de saúde mental, né, psiquiátrico, específico, né, especializado, para que a pessoa encontre um jeito mais saudável para viver. Sim. E o que eu colocaria como consideração final primeiro, não tenha vergonha de buscar ajuda, né? Porque é muito comum as pessoas negarem, né? Se sentirem envergonhadas, se sentirem sozinhas, então esconde. Então quanto mais se esconder, pior vai ser. Não tenha vergonha de pedir ajuda, né? O trabalho de conscientização, assim, tipo, realmente eu estou com um problema, eu estou com esses prejuízos, preciso de ajuda. Então busque ajuda, para quanto antes você buscar ajuda, antes você sair desse processo. Né? Então acho que esse talvez seja o principal ponto, assim, é não ter vergonha, não tem vergonha de assumir que está com dificuldade. Bom, muito bom, é isso, pessoal. Convidar vocês também a se inscrever aqui no canal, compartilhar, né? E conhecer também o Instagram do Psicólogos Bela Vista, lá você tem acesso a
quiser fazer terapia, tem acesso aos contatos e tudo mais. Então, só digitar Psicólogos Bela Vista na todas as redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, e acompanhar o canal aqui que terão outros podcasts desse. Beleza? Um abraço, até mais. Valeu.